Vamos, irmãos, nesse momento, nós daremos prosseguimento aos nossos estudos quanto aos cânticos de romagem. Nós temos estudado já há algumas semanas os cânticos de romagem, no domingo de manhã, domingo à noite, nas quartas-feiras, nós temos pregado, ensinado os cânticos de romagem. São cânticos que trazem a nós uma variedade de sentimentos, trazem confiança. Nós vemos no salmista expressando confiança, expressando tristeza, expressando angústia, expressando alegria. Então esses cânticos de romagem são cânticos que evocam sentimentos que o salmista tinha, que nós temos, que são comuns a nós, porque eu e você nos alegramos, eu e você nos angustiamos, eu e você nos preocupamos, eu e você sofremos com más línguas, com falsos amigos. Então são coisas que nós conhecemos muito bem. Salmo 129, diz assim a palavra de Deus: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche o ceifeiro, nem em braços a mão o ceifeiro, nem braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja conosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então, irmãos, quando olhamos para esses salmos de romagem, pode colocar o fundo aqui. Quando olhamos para esses salmos de romagens, apenas para lembrar aquilo que já dissemos, eles são os salmos que vão do Salmo 120 ao Salmo 134. Eram salmos que eram cantados pelos peregrinos que rumavam até Jerusalém em uma das grandes festas para oferecer sacrifícios e fazer seus rituais. Esses salmos, à medida que o peregrino ia caminhando, ele enfrentava vários perigos pela estrada, muitas vezes perigo de salteadores, muitas vezes perigos dos animais, outras vezes as intempéries do tempo, muito frio, muito quente. Então eles enfrentavam uma série de dificuldades, no entanto eles continuavam rumando com os olhos em Jerusalém, porque esse era o objetivo deles. E aí temos o Salmo 120, que fala a respeito do salmista que enfrenta aqueles que são falsos amigos, a língua difamadora que ele enfrentava. Vemos aquele que enfrentava perigos e olha para os céus e se pergunta de onde virá o socorro. Em contrapartida a esse, encontramos o Salmo 121, que ele leva para os montes. No Salmo 123, o salmista diz: a ti que habita nos céus, eu elevo meus olhos. Ou seja, há uma progressão, e os salmistas, os peregrinos, iam cantando esses salmos. Alguns dividem esses salmos de 3 em 3, formando uma trilogia. Então, vários salmos, de 3 em 3, vários grupos. Aquele que nós lemos hoje aqui, o Salmo 129, ele está dentro da quarta trilogia. E eu quero compartilhar com você aquilo que podemos aprender deste salmo e aplicar em nossa vida. Afinal de contas, as Escrituras elas servem, são úteis, segundo Paulo, quando escreve a Timóteo, para a repreensão, para a exortação, para a educação, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olharemos para as Escrituras e veremos o que ela nos ensina, como sermos cristãos mais parecidos com Cristo, por exemplo. Então, olhemos. Eu inicio fazendo a seguinte pergunta a você. O que você diria a alguém que foi ofendido, alguém que foi oprimido, alguém que foi perseguido? O que você diria a essa pessoa? A pessoa sofreu injustiças tremendas, a pessoa foi perseguida. Houve um tempo em que talvez você respondesse da seguinte forma: a pessoa devia se vingar. De fato, houve um tempo em que, nos primórdios, lá tempos atrás, em que havia o seguinte ditado, que na verdade fazia parte de um código de leis, que dizia assim: olho por olho, dente por dente. Ou seja, levou um tapa na face, dá outro tapa na face.
foi ofendido, ofenda olho por olho, dente por dente. Ou seja, a reciprocidade naquilo que é feito. Então, quando pensamos na minha pergunta, o que você diria a alguém que foi ofendido? Talvez alguns digam, deve ofender, deve devolver na mesma moeda, na mesma intensidade, do mesmo jeito. Isso se chama vingança. A vingança nunca é algo bom, a vingança nunca traz frutos bons. Quando olhamos para o Salmo, ele trata dessa questão de ofendido, de alguém que é oprimido, alguém que sofre nas mãos de outra pessoa ou de outras pessoas. E aí o salmista nos ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. E veremos versículo por versículo, parte por parte. Se você tiver uma caneta aí e puder ir anotando aí a divisão do Salmo, seria bom para que você posteriormente pudesse fazer você mesmo um estudo a respeito desse Salmo. Antes de continuar, quero lembrá-lo, se você tiver perguntas, você pode enviar pelo número que eu passei, está lá na nossa página no Facebook, e também pode enviar as perguntas, se você as tiver, na própria página do Facebook, e nós, na medida do possível, tentaremos responder se estiver dentro daquilo que nós estamos estudando, tá bom? Então, demos lá prosseguimento. Salmo 129, ele tem pelo menos 3 divisões básicas, que são versículos 1 ao versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5 ao versículo 8. Então, versículos 1 ao versículo 3, versículo 4, versículo 5 ao 8. E cada uma dessas partes vai apontar em uma direção, e depois elas se completarão. E iniciamos então na primeira parte que eu dei por título, as dificuldades são tempo de reflexão. As dificuldades são tempo de reflexão. Vejamos aí o que diz versículo 1 ao versículo 3. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Possivelmente este salmo tenha sido escrito no período do pós-cativeiro. Alguns pensam que esse salmo tenha sido escrito no meio do cativeiro, ou seja, quando Israel era escravo, estava sob a servidão do jugo babilônico. Então alguns pensam que esse salmo talvez tenha sido escrito no período do cativeiro. Outros pensam que esse salmo talvez tenha sido escrito no período pós-cativeiro. O fato e a verdade é que quando olhamos para esse salmo, nós não temos condições de pontuar exatamente quando ele foi escrito. No entanto, nós percebemos no texto que há aí há um texto que nos remonta ao fato de que havia um povo, no caso aí o salmista chama a atenção para si, para sua vida pessoal, mas ele está apontando para a coletividade, ou seja, para a comunidade, para o povo de Israel. Ele usa termos pessoais, pronomes pessoais, mas ele está pensando no povo de Israel. E aí, quando olhamos para o que ele diz, nós entendemos que houve um período de perseguição, que houve um tempo, se é que não estavam ainda passando por esse período, houve um tempo em que Israel foi perseguido, houve um tempo em que Israel foi oprimido. E é isso que o salmista traz à tona aqui do versículo 1 ao versículo 3. A impressão que temos, irmãos, é que ele é alguém que está à frente da comunidade, e ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a mocidade. Israel, que eu diga. E aí no versículo 2 seria uma resposta da comunidade, ou seja, essa pessoa diria o versículo 1 e a comunidade responderia com o versículo 2. Isso aí, alguns pensam que houvesse essa interação. No entanto, qualquer que seja aqui o contexto, como eu falei, o fato é que o salmista olha para trás e traz recordações do passado para o presente. Quando eu digo as dificuldades são um tempo de reflexão, eu olho para aquilo que o salmista me ensina e percebo que o salmista, a primeira coisa que ele faz em termos de dificuldade é olhar para trás, ele olha para o passado. É isso que ele está me levando a pensar aqui. Quando ele passa por dificuldade, ele olha para trás e atrás, lá no passado, ele começa a pontuar algumas coisas, ele começa a perceber algumas coisas. E no passado ele diz: me angustiaram, fui oprimido, me perseguiram, sofri na mão de pessoas. Talvez você possa olhar para a sua própria vida, talvez você possa nesse momento fazer uma reflexão e perceber que no seu passado, talvez você tenha tido dificuldade com algumas pessoas, talvez você tenha tido dificuldade, pessoas lhe perseguiram, lhe oprimiram, fizeram você sofrer.
E é isso, essa é a ideia que o salmista está nos levando aqui nesse momento, a olharmos para o passado fato. Ele diz, olhe, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que eu diga, ele está dizendo assim, ó, Israel que eu diga, porque Israel sabia muito bem a que ele se referia. E aí Israel diz, desde a minha mocidade me angustiaram. Vamos pensar naquilo que pode estar na mente do salmista. Você certamente conhece um pouco da história bíblica, ou muito da história bíblica, e sabe, por exemplo, que Israel foi um povo que passou por muitas perseguições. Israel foi uma nação que foi oprimida, perseguida, sofreu nas mãos de muitos outros povos. Por exemplo, ficou 430 anos escravo onde? Onde ficou? Lá no Egito. Por 430 anos, pelo menos, Israel foi escravo do Egito e do faraó. E aí, nós olhamos para a história bíblica, percebemos que quando Israel foi para o Egito, eles foram bem recebidos, mas à medida que o tempo ia passando, eles se tornaram escravos. E lá no capítulo 3 de Êxodo, nós vemos o tamanho do sofrimento de Israel, quando Deus diz assim, Israel, o povo está clamando, o povo está sofrendo, e Deus então aparece na sarça ardente a Moisés, capítulo 3 de Êxodo, versículo 7. Então Deus mesmo disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra ampla e tal. E como continua dizendo, ou seja, o sofrimento no Egito foi tão grande, que o próprio Deus diz a Moisés que viu, ouviu e desceu. Ele viu a aflição, viu o sofrimento, e aí então ele desce para livrar Israel. Entendo, e podemos entender claramente isso, que quando o salmista olha para o passado, ele tem a escravidão, o período de escravidão no Egito. Israel sofreu nas mãos dos egípcios, mais ainda, Israel sofreu, à medida que Israel ia caminhando, Israel sofreu nas mãos dos arameus, sofreu nas mãos dos persas, sofreu nas mãos dos assírios, sofreu nas mãos dos babilônicos, sofreu nas mãos dos amonitas, dos moabitas, dos filisteus. Você olha para o livro de Juízes e vê que no período de Juízes havia uma série de povos que constantemente invadiam Israel, atacavam Israel e subjugavam Israel, até que Deus levantava. Era Deus quem levantava um juiz, e aí o jugo então era tirado. Ou seja, houve na memória desse salmista possivelmente todas essas perseguições, todas essas opressões, todos esses momentos de opressão na caminhada do povo de Israel. Especialmente o cativeiro da Babilônia. Foram pelo menos 70 anos em que Israel ficou sob o jugo, ou esteve sob o jugo dos babilônios. E ali também sofreu, pareceu até que Deus moveu o coração do rei. E então Israel tenha dado pelo rei a possibilidade de ir até Jerusalém, restaurar o templo, restaurar os muros. Israel sabia o que era padecer. Quando eles falam muitas vezes me angustiaram, ele tem tudo isso em mente. Porque de fato foi um povo oprimido, foi um povo que passou por dificuldades, foi um povo que passou por sofrimento, foi um povo que passou por tribulação na mão de outros povos. E agora, no decorrer dos anos, quando nesse momento ele está talvez em dificuldades, talvez passando por mais problemas, ele traz à memória como foi no passado. No passado teve isso. Mas veja a nota do versículo 2, a parte final. Não prevaleceram contra mim. Me angustiaram muitas vezes, desde a mocidade, desde o princípio. Egito, a Síria, a Babilônia, os povos filisteus, os arameus, os persas e todos os outros povos, mas nenhum prevaleceu. Porque há uma constante nas Escrituras que é o livramento de Deus sobre o seu povo. Mas no versículo 3, ele vem esclarecer para nós
o tamanho, a profundidade e a amplitude da perseguição, do sofrimento, da dificuldade. E aí ele usa a figura da agricultura, do arado, no versículo 13, e lembra as seguintes palavras: sobre o meu dorso lavraram os aradores, neles abriram longos sulcos. Talvez você possa se lembrar aí, ou fazer na sua mente a imagem de um boi que é colocado a canga sobre o seu pescoço, e aí a madeira ou corda é amarrada no arado, que são 2 paus, ou então uma barra de ferro com várias, com uma forma que vai fazer buracos, vai fazer fendas na terra, e ele ia marcando, à medida que o boi ia andando, ele ia marcando, fazendo valas na terra. Essa imagem que o salmista traz aqui, para deixar claro que o sofrimento, a perseguição, a opressão foi de fato pesada. Não foi algo leve, não foi algo tranquilo, não foi uma perseguição, uma opressão que de fato trouxe dor, angústia, sofrimento ao povo. E aí, irmãos, nessa primeira parte, aquilo que o salmista traz faz olhar para o passado. Ele olha para o passado e ele não se esquece. Aí nós podemos ter em mente a seguinte verdade: o passado nos ensina, ou é para nos ensinar, qual deve ser nosso comportamento no presente, qual deve ser nossa postura no presente. O passado é algo que já ficou para trás, nós olhamos e aprendemos com o passado. Ruim e terrível é quando as pessoas passam por experiências péssimas e ruins, mas não aprendem nada. O salmista me mostra que ele aprendeu algo, e talvez a primordial e principal lição que nós podemos aprender no passado é que Deus esteve presente. Aqui no versículo 2, quando ele diz, não prevaleceram contra mim, aí então entramos na segunda parte, que se na primeira parte eu aprendo a olhar para o passado, melhor, ele olha para o passado e vê no passado que foi angustiado e não é cego às dores, no passado ele percebe que os inimigos não prevaleceram. Por quê? É o que ele vem responder agora no versículo 4. Mas o Senhor é justo. Eis a razão porque é possível que ele diga, não prevaleceram contra mim. Porque o Senhor é justo. E aí ele vai dizer que o Senhor cortou as cordas dos ímpios. Esse boi, que representa os ímpios, podemos pensar assim, com os seus chicotes, com as formas que tinham de oprimir, eles estavam ali, e Deus foi lá, como que pegando os ímpios e pegando o arado, Deus corta as cordas, cortou, já não vão mais fazer mal ao povo. Deus livrou Israel no Egito, Deus livrou Israel dos assírios, Deus livrou Israel dos filisteus, Deus livrou Israel da Babilônia, Deus cortou as cordas do arado, porque Deus é justo. Ou seja, angustiaram-me, me oprimiram, foram opressores contra mim. No entanto, não prevaleceram. Por quê? Porque Deus é justo. E Deus, em sua justiça, salvava e salvou o povo. E aqui então há um reconhecimento por parte do salmista que, quando ele olha para o passado, ele tem convicção de que as suas experiências do passado foram ruins. No entanto, ele tem uma certeza de Deus o livrou, porque Deus é justo. Os inimigos não continuaram com a sua mão opressora eternamente, por assim dizer, porque Deus é justo. E aí você encontra lá no apóstolo Paulo dizendo o seguinte, que nós não somos provados acima das nossas próprias forças. Israel não foi provado, não passou por dificuldades acima daquilo que Deus lhes daria condições de suportar, e Deus mesmo deu o livramento, e Ele foi o livramento. Ou seja, o salmista olha para o passado e percebe a boa mão de Deus no passado agindo, porque Deus é justo. E Deus, em sua justiça, foi a razão pela qual o salmista entendeu que os opressores não prevaleceram. Ou seja, o salmista me ensina que no passado Deus agiu, e me ensina que no presente Deus também age. Mas ainda, irmãos, o propósito do salmista, e eu quero lembrá-lo disso aqui, o propósito do salmista são pelo menos 3: consolar o povo em meio à tribulação. O salmista, quando olha para o passado e vê que sofreram, mas reconhece que Deus os livrou, ele quer consolar o povo.
Ele quer dizer ao povo assim: meus irmãos, povo de Israel, ainda que tenhamos tido tribulações, ainda que tenhamos sido oprimidos, ainda que tenhamos sido perseguidos, ainda assim, Deus nos livrou. Vocês têm abrigo, consolo, conforto em Deus. Deus é justo. E essa expressão, Deus é justo, é o que traz consolo, ou deve trazer consolo à nação de Israel. Deus é justo. Fiquem tranquilos. No tempo certo, a justiça de Deus será vista. Mas ainda havia um segundo propósito, um segundo objetivo, não apenas consolar o povo, trazendo à tona a justiça de Deus, mas também exaltar a Deus pela sua providência. Por quê? Porque se o povo não foi subjugado, não continuou subjugado, se os inimigos não prevaleceram, é porque Deus em sua providência libertou o povo. Deus providenciou um homem chamado Moisés. Deus, no decorrer do período de Juízes, levantou homens para que libertasse a nação. Deus levantou o rei Davi para que estendesse o território e tornasse Israel uma nação. E Deus enviou Jesus Cristo para que não mais a opressão, não mais o inimigo, o nosso inimigo, tivesse sobre nós domínio. E nos libertou em Cristo. Em outras palavras, exaltamos a Deus, e o povo deveria entender isso, que ele deveria exaltar a Deus, porque Deus é o Deus providente, que provê as nossas necessidades em toda e qualquer situação, ainda que muitas vezes eu e você não percebamos, possamos não perceber, mas Deus é o Deus providente, que providencia todas as nossas necessidades, providencia recursos para todas as nossas necessidades. E ainda, um terceiro aspecto, um terceiro propósito, além de consolar o povo em meio à tribulação, além de exaltar a Deus por sua providência, ele quer levar o povo a confiar em Deus, a de fato confiar em Deus. 430 anos não são pouca coisa. 430 anos é muito tempo. 70 anos é muito tempo. Muito tempo de opressão, muito tempo de perseguição. Então, nós não sabemos qual é o contexto aqui exatamente. Mas aquilo que nós sabemos é que o salmista quer levar o povo a confiar em Deus. Se o povo está sendo ainda perseguido, ele está querendo dizer assim ao povo: continue confiando que Deus é justo. E Deus, uma hora, agirá com justiça e os libertará e os livrará das mãos dos opressores. É isso que o Senhor está dizendo. Que o salmista está dizendo, que Deus está dizendo ao seu povo através do salmista. Confiem que uma hora vocês serão libertos da opressão daqueles que subjugam vocês. Confiem em Deus, confiem no Senhor. Entendam que vocês têm consolo, encontram consolo nele. É isso que Deus está dizendo através do salmista ao seu povo e certamente diz a nós: confiem em Deus. Em toda e qualquer situação, em toda tribulação, em todo momento, em todo tempo, confiem em Deus. Ele é justo e ele age com justiça. Mas aí, nós encontramos algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês antes de irmos à terceira parte, a parte final. Nós aprendemos também com esse texto, além de que temos consolo em meio à tribulação, além de que devemos exaltar a Deus pela sua providência, e além de confiarmos, eu e você aprendemos no texto que o povo de Deus muitas vezes pode passar dificuldade. Eu estou dizendo hoje, assim como no passado, o povo de Deus passa por dificuldades. Nós não estamos numa bolha, nós não estamos numa redoma onde somos libertos de todas as dificuldades. Nós não estamos numa redoma onde nada nos atinge, pelo contrário. Eu e você vivemos neste mundo, e eu e você somos impactados, somos afetados pelas adversidades da vida. Eu e você somos perseguidos, podemos ser perseguidos. Veja aí, cristãos no mundo inteiro, a religião cristã é a religião mais perseguida no mundo. A religião cristã é a religião que em todos os tempos foi desde sempre perseguida. O povo de Deus é perseguido desde sempre. E somos perseguidos porque amamos a Jesus. Porque declaramos que há um único e verdadeiro Deus que se demonstra a nós, se declara a nós, declara seu amor a nós em Cristo. Muitos morrem anualmente, muitos são perseguidos, muitos são oprimidos,
porque simplesmente amam a Jesus Cristo e desejam viver na presença de Jesus Cristo. O povo de Deus passa por dificuldades, o povo de Deus é oprimido. Nós não estamos numa redoma, mas ainda, não apenas o povo de Deus, mas enquanto criaturas, nós passamos pelas dificuldades da vida comum a todos. Nós sofremos com essa pandemia, nós temos medo de serem infectados, nós temos medo dos males da vida, de assaltos, violência, nós temos medo, nós não vivemos uma redoma, como muitos pregam, como muitos ensinam. Pelo contrário, eu e você habitamos em um mundo caído que será restaurado. Então, quando o salmista diz, muitas vezes me angustiaram, ele fala do povo de Deus no passado. Mas nós, como povo de Deus no presente, também devemos saber essa verdade. Nós podemos ser e somos de fato perseguidos, oprimidos pelo simples fato de sermos cristãos. E quando eu digo perseguição, eu não me refiro a você não poder ter um crucifixo vazio no seu pescoço, uma correntinha, ou você poder andar com a Bíblia, você não pode mais andar com a Bíblia. Estou dizendo você ser perseguido a ponto de dizer a você assim, ó, se você é cristão, você morrerá. E você tem que ser reunido escondido. Essa é a dificuldade, essa é a perseguição, essa é a opressão. O povo de Deus não vive em uma redoma, em uma bolha, de tal forma que ele não é impactado e afetado pelas dificuldades da vida. Pelo contrário, somos afetados. Mas em meio às dificuldades, nós temos em quem confiar, nós temos a quem buscar. E como não estamos nessa bolha, nós somos instados pelo Senhor a confiarmos na justiça de Deus. Quando perseguidos, nós confiamos em Deus, no Deus que é justo, no Deus que vê a nossa aflição, no Deus que vê a nossa dor, que vê o nosso sofrimento, que vê quando somos perseguidos. Nós temos essa certeza dadas pelas Escrituras. O salmista olhou para o passado e viu que o povo de Deus foi perseguido. Mas o salmista também sabe que tinha em quem confiar, porque Deus agira não permitindo que os inimigos prevalecessem em sua justiça. E Deus agiu. Então, aprendemos não apenas que não estamos em uma redoma e podemos ter dificuldades, mas aprendemos que em meio a dificuldades temos em quem confiar. Confiamos na justiça de Deus. Quando perseguidos, confiamos em Jesus Cristo. Quando oprimidos, confiamos em Jesus Cristo. E vocês perceberão a implicação disso na parte final do nosso salmo. Na terceira parte, quando fará uma oração chamada oração imprecatória na visão de alguns. E ainda, o terceiro ensinamento que temos aqui é que o mal não prevalece. Esse texto me ensina também que os injustos, que os ímpios, uma hora arcarão por causa das suas injustiças. Uma hora eles darão contas a Deus. Uma hora Deus dará pagas a ele. E nesse momento, então, antes de partir para a terceira lição, eu vou para a parte final, para o terceiro aspecto. Primeiro aspecto, o salmista olha para o passado. Ele olha para o passado e relembra tudo aquilo que a nação passou. E ele tem uma nota, porém não prevaleceram. E nós vamos perceber que eles não prevaleceram, e ele tem isso em mente, porque o Senhor é justo. A justiça de Deus prevalece sempre. E agora, irmãos, tem uma parte final, que é uma parte que é difícil. Que as pessoas muitas vezes nem sabem o que é uma oração, um salmo imprecatório. Onde ele pede, de fato, que Deus puna os injustos, que Deus elimine de cabo dos perversos. Veja bem, versículo 5, sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem Sião, todos aqueles que se levantam contra as coisas de Deus, todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra aqueles que se levantam contra tudo aquilo que refere-se a Deus, sejam envergonhados. Também seja como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Ou seja, aquelas ervas que estão no telhado e o sol vem e as queime e elas não têm uma raiz profunda, por isso não podem nem de onde tirar o alimento necessário para que cresçam. Então o sol e a falta de alimento vêm e elas morrem. Sejam como essas plantas, aqueles que se levantam, esses que oprimiram, esses que angustiaram, esses que se levantam contra as coisas de Deus. E mais,
Esses sejam eles tais que não produzam nada, de tal forma que o ceifeiro, e a imagem do ceifeiro, ele volta mais uma vez à agricultura, a imagem do ceifeiro é alguém que passa pela plantação colhendo, e pega os feixes da sua colheita. Eu já tive o privilégio de colher arroz com meu pai quando era menino. Meu pai plantava arroz, e eu lembro que eu ia lá com o canivete e cortava aquela parte que ia juntando aqui aqueles feixes na minha mão pequena ainda, juntar aqueles feixes de arroz, e depois ia lá deixar no local. E havia um monte de feixes ali. Meu pai, certamente por ser maior, juntava um tanto maior, eu menor, um pouco menor. A ideia que o salmista está dizendo aqui é que esse ceifeiro vai passar e não vai conseguir encher a mão. E ele não vai conseguir pegar os feixes no braço, e isso é o que deveria acontecer. Porque a colheita deveria ser produtiva. Em outras palavras, aqueles que se levantam contra o povo de Deus, aqueles que se levantam contra as coisas de Deus, o que o salmista está dizendo é que esses não sejam produtivos, não sejam prósperos, sejam envergonhados, de fato, que eles pereçam. E mais, no versículo 7, e que ninguém passe e os abençoe, porque não podemos abençoar aqueles que Deus maldiz, aqueles que Deus amaldiçoa. Veja lá, nós temos um exemplo lá no Antigo Testamento, de um profeta que proferia, foi contratado para proferir maldição, mas toda vez que ele ia proferir maldição contra Israel, ele proferia bênçãos. E aí, se você sabe qual é o profeta, mande para nós qual é o nome desse profeta e onde se encontra o nome desse profeta. Mande lá na nossa página para que a gente veja como está seu conhecimento bíblico. Houve um profeta que foi contratado por um rei para amaldiçoar Israel. Mas toda vez que levantava palavras para amaldiçoar Israel, ele não conseguia, ele proferia a bênção, e aí o rei ficava bravo com ele. Então, o que o salmista está dizendo é que não abençoe, que ninguém passe e diga, a bênção do Senhor seja convosco, ou seja, com esses que angustiaram, com esses que oprimiram, com esses que perseguiram, com esses que são contra as coisas de Deus. Que ninguém os abençoe. Que ninguém diga, nós vos abençoamos. Ou seja, o salmista não quer a bênção de Deus sobre esses. Mas aqui há uma distinção, irmãos. E é por isso que eu iniciei lá no começo, perguntando, o que você diria a alguém que foi oprimido, que foi perseguido? Alguns talvez dissessem, olho por olho, dentro por dentro. Fez, vai tomar na mesma medida. Aqui nós não vemos isso. Os salmos imprecatórios não são salmos que querem vingança, que querem que a ofensa seja paga com ofensa. Aqui a ideia é que aquilo que o salmista está dizendo é Deus, que a tua justiça aconteça. Deus, que esses que se levantaram, que angustiaram-se, eu não quero o mal deles, mas eu quero sim, Deus, que a sua justiça prevaleça. Eu quero sim, Deus, que seja feita a tua justiça, eu descanso na tua justiça, porque eu sei que esses que fizeram mal contra mim, esses que fizeram mal contra o seu povo, eu não quero me vingar deles. Eu não quero que eles sejam exterminados, como aqueles dois irmãos lá pediram sobre os samaritanos no Novo Testamento. Eu não quero isso. Eu quero, no entanto, que a tua justiça prevaleça. O que o salmista está dizendo no seu salmo é que ele deseja que o Deus que é justo realize a justiça em relação a esse povo. Esse povo, e ele está nesse sentido, podemos pensar que ele está alegando inocência quando foi perseguido. Ele não tinha feito nada para ficar escravo no Egito, no entanto lhe oprimiram. Que haja com justiça, Deus. Ele não está querendo se vingar. Ele não é motivado por ira. Ele não quer apenas um mero devolver na mesma moeda. Ele quer, o que ele está pedindo é Deus, que a tua justiça seja feita. Apenas isso. E nesse sentido, a vingança fica para Deus. Minha vingança do Senhor. É Deus que é justo. Eu e você, nesse sentido, não podemos olhar para as pessoas que fizeram mal a nós, assim como Israel não deveria fazer isso, querer vingança motivada por ira, motivada pelo desejo simplesmente de devolver na mesma moeda e ver a outra pessoa sofrendo. Não era essa a motivação do salmista. Ele não queria simplesmente ver aqueles que lhe oprimiram sofrendo. Está vendo?
Você fez para mim, agora está aí, ó, Deus vai te castigar, você vai morrer. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, Deus, esse povo me oprimiu, mas eu os coloco na tua mão. Que o Senhor haja, pois tu és justo. Tu sabes qual deve ser a paga deles. Aquilo que o salmista nos ensina é, eu e você, quando oprimidos, eu e você, quando perseguidos, eu e você, quando somos, passamos por dificuldades e sofrimento devido a pessoas que estão causando isso a nós também não devemos desejar vingança, não devemos desejar o mal da pessoa, mas devemos colocá-la na mão de Deus. E mais, devemos aprender com Jesus, o justo, aquilo que ele fez na cruz. O que Jesus Cristo fez na cruz? Havia pessoas ali causando sulcos, nós podemos olhar Jesus nesse salmo. Jesus foi angustiado desde a mocidade, desde a infância. O que Herodes fez? Mandou matar muitas crianças, por quê? Porque estava perseguindo, queria exterminar Jesus desde infante. E quando em seu ministério que aconteceu com sacerdotes e fariseus, o perseguiram. Como ficou as suas costas diante dos exatores romanos? Como sulcos. E alguém já disse poeticamente que os sulcos abertos pelo sofrimento são os lugares onde Deus joga as sementes das bênçãos. E de fato, nós olhamos isso, porque a maior bênção é o livramento de Deus. E aí percebemos que o salmista está confiando em Deus toda e qualquer resposta a essas perseguições e opressões. Aquilo que o salmista faz é descansar, como já dissemos, descansar em Deus, porque ele confia no Deus que é justo. Ele não quer vingança, mas ele pede justiça. É aquilo que Jesus Cristo faz e Jesus Cristo vai além, podemos dizer, porque Jesus, com sulcos abertos nas suas costas, diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essa oração foi atendida por Jesus, não foi? Por Deus, não foi? Lógico que foi. Um centurião reconhece quem é Jesus quando respira. Um ladrão na cruz se volta para Jesus. Ao invés de vingança, ele pede perdão. O salmista que nos ensina a olharmos aqueles que nos oprimem, não com o nosso olhar humano, com a nossa natureza pecaminosa, que pode dizer, não, vai levar na mesma moeda. Pelo contrário, ele diz, confie na justiça de Deus. Se você hoje está sendo perseguido por alguém, se você está sendo oprimido por alguém, se alguém está lhe trazendo sofrimento, confie na justiça de Deus. E os que somos levados a fazer por esse salmista, a descansar na justiça de Deus. Porque Deus é justo. E Deus vê as provas. E Deus vê as perseguições. E Deus vê os opressores também. E porque Ele vê, eu posso confiar e descansar. Esse salmo é um salmo que tem por título Esperando no Senhor. Porque é isso que o salmista faz. Ele olha para trás, vê as angústias que ele passou, vê as perseguições, mas ele tem uma convicção. Não prevaleceram contra mim. Porque o Senhor é justo. Então eu vou continuar, e Israel devia continuar, e nós devemos continuar, esperando e confiando no Senhor. E você é ensinado nesta manhã então? Você nesta manhã é ensinado que Jesus é o verdadeiro justo que foi perseguido. E Ele na cruz perdoa. Se você é perseguido e você deseja se parecer mais com Cristo, faça a mesma coisa, confia na justiça de Deus, perdoe-se também. Mas ainda, nós olhamos para o texto e percebemos que Jesus é o verdadeiro justo sofredor. O que tem sulcos nas costas, o que foi marcado pelos chicotes romanos. Mas Jesus é aquele que nos ensina que podemos confiar em Deus. E eu e você somos instados a confiar em Deus. E deixe-me encerrar lendo para você aquilo que eu encontro em Tiago. E dizer a você que você tem um Deus em quem você pode confiar. Você tem um Deus em quem você encontra consolo. Você tem um Deus que deve ser exaltado por você, porque Ele é um Deus providente. O texto que eu quero terminar é aquele que está lá no capítulo 1 de Tiago.
onde encontramos o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. A expressão toda eu acho maravilhosa, porque ela engloba tudo aquilo que eu possa pensar. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Provação deve produzir em nós perseverança. Perseverança essa que deve ter ação completa, tornando-nos perfeitos e íntegros. Perfeitos e íntegros. Queridos, esperando no Senhor, o Salmo 129 nos ensina a olharmos para trás e percebemos em nossas experiências de vida, a mão de Deus. E entendemos que Deus é justo. E quando nos oprimirem, quando nos perseguirem, não desejarmos vingança, mas descansarmos naquele que é justo. Esse é o desafio. Sabe por quê? Porque eu e você, como homens que somos, desejamos sim, não podemos fechar nossos olhos para essa verdade, desejamos sim, mesmo como cristãos, que as pessoas padeçam por aquilo que nos fazem. Mas a intenção do salmista, e eu entendo que aprendemos isso com ele, é que isso seja mudado. Que não haja em nós um sentimento de vingança, um sentimento de troca, mas haja em nós um desejo, um sentimento de que Deus faça a justiça dele, de que Deus seja exaltado. É a glória de Deus que está aqui em evidência. Portanto, quando perseguido, confie na justiça de Deus, descanse no Senhor, exalte-o, porque Ele é o Deus providente, Ele é Deus que nos consola, Ele é Deus em quem podemos confiar. E saiba que Jesus teve sulcos em suas costas, mas Ele, o verdadeiro justo que sofreu, não devolveu na mesma moeda. Pelo contrário, pediu perdão, morreu por aqueles que estavam lhe tirando a vida. Confiou em Deus. Que nessa manhã, diante de todas as circunstâncias que você possa estar passando, o meu convite é: confie em Deus, espere no Senhor, saiba que Ele é o Deus justo, e em sua justiça Ele dará paga ao ímpio, dará paga ao mal, em sua justiça Ele lhe guardará para que não prevaleçam contra você, e em sua justiça Ele será exaltado. Que Deus te abençoe, que Deus o guarde, e que você possa confiar no Senhor Jesus, no Senhor nosso Deus, sabendo que Ele cuida do seu povo, em tempos de opressão, em tempos de angústia, em tempos de sofrimento. Ele é o Deus justo, e em sua justiça não permite jamais que o mal prevaleça. Que Deus abençoe em nome de Jesus.